Um. Boa tarde a todos que acompanham mais um Diálogos Educação em Foco. E hoje é com grande alegria que a gente anuncia que esse encontro tem uma participação para lá de especial. A gente até está bem ansioso por esse momento, porque a gente tem a presença de simplesmente uma das maiores educadoras que esse país tem na atualidade, em toda a sua história. E para quem já teve oportunidade de conhecê-la, para quem já teve oportunidade de ouvi-la em suas palestras, sabe que isso talvez seja até pouco, né, do que a gente esteja falando a respeito dela. É uma pessoa de um carisma muito grande, de uma humildade muito grande, e eu tenho certeza que todos vão poder aproveitar muito desse momento ao ouvir a professora Tereza Penafirme. Eu quero já passar para a professora Jane Haddad, que dará sequência aí na conversa, e que tenhamos todos aí um excelente momento com essa grande educadora brasileira, a professora Tereza Penafirme. Tenhamos um ótimo webinar. Que assim seja. Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez aqui nesse bate-papo de segunda-feira. E como o Paulo falou, hoje tanto eu como Regina estamos extremamente emocionadas e acolhidas por uma educadora dessa estatura. E o Paulo fala uma coisa muito importante, com toda essa simplicidade, essa doação. Então, é com esse amor, com essa acolhida que eu queria muito chamar a Regina para dar as boas-vindas e a querida Tereza Pena. Firme. Olá, gente. Boa tarde, Jane, querida minha amiga, parceira dessas lives de segunda-feira. Boa tarde, Tereza Penafirme, minha amiga há muitos anos, né? E hoje terei a honra aqui, de dividir com elas essa tela, né? Boa tarde aos professores que vão entrando aí de Maceió, lá do Rio Grande do Sul, lá Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Uma boa tarde a todos, então. Vamos começar. A nossa live hoje é sobre o sujeito professor, o protagonismo desse professor diante dos desafios sociais. Então, hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre nós, seres sociais, que nesse momento nós fomos confrontados com uma pandemia que a gente jamais imaginaria que existisse. De repente, estamos longe dos nossos alunos e estamos tendo que nos reinventar para falarmos de educação. Professores, com a aprovação deste documento do Conselho, que é o parecer 05 de 2020 do CNE, homologado pelo Ministério da Educação, nós temos um grande desafio. A educação infantil, o parecer foi bastante favorável, que nós vamos trabalhar com orientações à família. Mas os professores do fundamental, nas redes municipais, escolas particulares, todos tendo que se reinventar. Então, nós temos que, nesse momento, pensar sobre várias óticas. Uma delas, falaremos sobre a questão da aprendizagem. Como é que o nosso professor está aprendendo a lidar com as ferramentas, mas também vamos falar como é que os nossos alunos estão aprendendo. Vamos falar também um pouco sobre a montanha-russa emocional hoje. Meu Deus, nós, professores, estamos vivendo uma verdadeira montanha-russa. Ora com medo, ora com calafrio, ora com surpresas. Bom, professores, nesse período de emergência que nós estamos, é preciso que as famílias também, certamente, recebam orientações, porque o aluno deve também estar em casa pensando que nós esquecemos dele. Jamais, nós não o abandonamos, né? Então, nós vamos, hoje, dialogar um pouquinho sobre esse sujeito professor. E agora eu vou passar a palavra para a professora Tereza, mas antes quero apresentá-la
um pouco mais formalmente. Vocês sabiam que a Tereza Penafirme vai fazer 92 anos? 92. Ó, Uma lição, né? 9 décadas. Meu Deus, que para mim é uma glória, né? Ela continua trabalhando firme, dando palestra, viajando, foi viajar para vários municípios antes da pandemia. Professora Tereza Penafirme é também ainda pesquisadora da Fundação Sesgran Rio. Ela faz parte da equipe de avaliação e ela ainda continua trabalhando pela Fundação Sesgran Rio. Nesse momento da pandemia, pediram para a professora ficar em casa, né? Mas ela, gente, a professora Tereza Penafirme foi alfabetizadora da melhor qualidade, melhor quilate. Um dia ela conta a história que ela até recebeu prêmios, convites, enfim, né? Ela também foi professora do ensino fundamental, trabalhou com a formação de professores, então ela tem uma vasta experiência, além de ser a representante brasileira no Comitê Internacional de Avaliação. Tereza fez mestrado, doutorado fora. E o doutorado dela, olha, Jane, que coisa legal. O doutorado dela foi em cima da autoestima. Por isso, nós vamos depois dialogar um pouquinho sobre essas questões emocionais que perpassam a nossa vida nesse momento tão fortemente. Tereza, seja bem-vinda, minha querida. É com você a palavra para falar com os professores sobre o papel deles agora nesse momento de pandemia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Regina. Regina, eu quisera que cada professora deste país recebesse uma apresentação e um discurso igual ao seu. Eu acho isso que nos dá força para o ano inteiro. Quem dera que os professores recebessem essa mensagem ao chegarem. Sejam bem-vindos. Essa é meu sentimento de, vamos dizer, é a minha aspiração que isso aconteça. Porque há pouco eu falei sobre as crianças, eu acho que o que nós estamos falando para os professores é muito importante para as crianças e para os jovens. É esse incentivo da autoestima. É você se valorizar. É você saber que você tem valor. Você vale o amor de Deus, você vale a força sobrenatural, você tem capacidade sobrenatural e natural. Isso é formidável da gente saber. Quando nós sabemos dessa nossa força, não é? Que vem de Deus, Jesus nos dá, essa capacidade maternal que o professor tem, mesmo sendo homem, ele tem a capacidade maternal, e sendo mulher, tem a capacidade também paterna, porque eu acho que a nossa grande força é essa. Temos essa força sobrenatural de nossa Mãe do Céu. Mas a verdade é que cada professor está envolvido permanentemente com um desafio. A nossa luta é grande. E todo dia. Eu vejo, por exemplo, eu vou pedir licença, vou botar meus óculos, porque algumas anotações me ajudam a ver como é que isso começa. Alguém disse uma coisa muito bonita. A frase é essa: ela acreditou que podia mudar o mundo, então se tornou professora. Isso eu senti quando era criança, a capacidade de mudar, então eu resolvi ser professora. Mas vem outras coisas importantes e chega esse desafio e você continua sendo professora. Há pouco eu vi num programa de televisão, assistindo uma exibição aí do jogo do Brasil, quando o Brasil ganhou o Tetra. Então, uma coisa muito bonita que os jogadores puseram uma homenagem ao Ayrton Senna, que é justamente no ano que ele morreu, 1994. Veja que frase bonita. Senna, aceleramos juntos, ganhamos o Tetra. Isso é que nós temos que dizer agora, professores. Aceleramos juntos, vamos ganhar essa vitória contra o coronavírus. E não só contra o coronavírus, contra todas as epidemias morais, sociais, de toda ordem, de toda sorte.
políticas, emocionais, éticas e físicas também. Nós temos que trabalhar nessa dimensão tão ampla. Portanto, eu acho que nosso trabalho é esse. Um autor muito interessante, como Rubem Alves, disse uma coisa interessante para nós, que hoje é bem, nós precisamos aprender isso. A alma, ele diz que ela é como uma borboleta. Há um instante em que uma voz nos diz, chegou o momento da metamorfose. E nessa hora, ele diz, o Rubem Alves, na sua belíssima inspiração, há certas coisas que não podem ser ajudadas, elas têm que acontecer de dentro para fora. Nós vamos ter surpresas, vamos ver muitas coisas acontecendo de dentro para fora nesse momento, em que as crianças vão demonstrar, os jovens, nossos alunos, e nós mesmos vamos demonstrar coisas inimagináveis. Nós nunca pensamos, e hoje nós estamos descobrindo por nós mesmos. Vocês não eram nascidas, e tão poucos suas mães eram nascidas, talvez as avós. Quando eu vi um filme muito bonito da Shirley Temple, que era o ídolo das crianças, a Shirley procurava pelo mundo inteiro o lugar extraordinário onde estava morando o pássaro azul. A ideia era de que, quando ela encontrasse o pássaro azul, ela seria a pessoa mais feliz do mundo no dia que ela encontrasse o pássaro azul. E a Shirley procurou pelo filme inteiro todos os lugares mais lindos do mundo e não encontrou. Quando, já triste, um pouco desanimada, ficou em casa, na varandinha da sua casa, e viu no jardim da sua casa um pássaro azul num pequeno arbusto. E ela descobriu que o pássaro azul estava em casa, na casa dela. Fica em casa. Eu acho que é por aí que nós vamos. Descobrir em casa esse pássaro azul. E toda a felicidade termina o filme com essa explosão de felicidade. Só uma palavra para nós, professores: paciência. Paciência pedagógica, porque esse momento vai chegar. Nós já temos percorrido o mundo inteiro e agora vamos encontrar, quem sabe, nesse momento de quarentena, aquela felicidade que está dentro de casa mesmo, no convívio da nossa casa. Um grande político e internacional, vou dizer o nome, Bob Kennedy, disse uma coisa muito bonita, é irmão do John Kennedy. Ele disse: as pessoas perguntam por quê, é melhor perguntar por que não. Eu creio que os professores perguntam por quê. As crianças são que elas perguntam por que não. Então, nós vamos tentar. Por que não tentar agora? Eu não quero tomar o tempo todo, mas... Não, pode falar. Quero falar ainda, falando de pássaro. Eu queria saber quem disse isso, por favor. Quem souber, manda dizer. Vamos ser como o pássaro. Ele não sabe se ele canta para ser feliz ou se ele é feliz porque canta. Por via das dúvidas, ele segue cantando. Eu quero fazer a paródia para o professor. O professor não sabe se ele ensina para ser feliz ou se ele é feliz porque ensina. Por via das dúvidas, continua ensinando, seja qual for o desafio. Me parece que aqui está o nosso grande desafio. Faz muitos anos, 51 anos, que os 3 astronautas pisaram na Lua e disseram uma coisa muito bonita. Aqui eles disseram: nós chegamos para uma missão de paz para toda a humanidade. Isso já tem 51 anos. Até hoje, nós vemos que 51 anos passaram depressa demais. As coisas não chegaram ainda a essa paz total. Acho que nós, professoras, temos como fazer. Olha, eu agora me lembro de uma situação. Eu tenho muitas histórias de criança, de jovem, mas essa foi uma lição grande para o resto da vida. Eu sinto que nós estamos numa orquestra. Cada um de nós está no seu naipe, os violoncelos, os violinos, as flautas, o sopro, as cordas, cada qual nós estamos numa grande orquestra. Cada um tem que tocar a sua parte em integração com o restante, com a orquestra toda. A orquestra toda não é o resto. Toda a orquestra faz um conjunto. E nós somos, não é? Muito obrigada pelas mensagens tão bonitas que a gente vai ver no caminho. É verdade. Linda. O feedback é muito bom no caminho, porque a gente melhora. Cada vez que vem um feedback, a gente melhora. Mas veja o que aconteceu comigo. Na minha família grande, de 7 filhos, meu irmão, que era músico, formou um coral.
alguma outra pessoa juntou e fizemos um coral, estávamos ensaiando para cantar nas bodas de prata de um casamento. Eu era da terceira voz. E, de repente, meu irmão sentiu uma desafinação na terceira voz. Delicadamente, cuidadosamente, me chamou a atenção, me lembrou de que eu, na terceira voz, estava desafinando. Ele queria saber por quê. Pensando, apalpando um pouco meus ouvidos, descobriu que eu tinha posto 2 bolotas de algodão no ouvido para não me atrapalhar com a segunda voz nem com a primeira. Para não me atrapalhar com elas, eu entupi os ouvidos. E ele me deu a melhor lição de coro, de grupo, de equipe, de orquestra. Tereza, se você não escutar a voz dos outros, você vai cantar desafinado. Você canta afinado, você escuta a voz dos outros e faz da sua voz com os outros um acorde. Isso se chama acordo. Não é acorde, é acordo. Eu aprendi, essa lição é simples, mas me passou para essa ideia que você lembrou, Regina, muito bem, da autoestima, que a autoestima foi meu foco de tese, de trabalho, porque toda a minha vida lidando com a psicologia de um lado, com a educação do outro, as duas juntas, eu percebi que a autoestima é realmente uma fantástica variável. Porque quem tem autoestima consegue estimular a autoestima do outro. E quem tem essa autoestima tem tudo que faz você realmente cantar, jogar, brincar, desafiar, enfrentar as dificuldades. Se você não estimula essa autoestima, você vai perder o caminho, porque você não vai ter força para estimular alguém. Então, se você puder encontrar pessoas que façam um pouco este papel que hoje o professor tem que fazer, é trabalhar a autoestima dos alunos, fique perto de pessoas que favoreçam a sua autoestima também, professor. Eu, às vezes, quero chamar professores, mas eu me lembro de Paulo Freire, que dizia assim, queridas professoras, os homens estão incluídos, mas ele buscava o feminino pela grande maioria do ensino infantil e fundamental. Mas, na verdade, hoje em dia, graças a Deus, estamos tendo rapazes com a classe infantil, com o ensino fundamental, e que tem sido um sucesso. Eles realmente têm feito um trabalho muito bonito. Então, a minha preocupação assim com a autoestima do professor é isso. O professor tem sofrido muito porque nem sempre se leva a sério a situação do professor. Eu acho que nós precisamos dessa ajuda, desse apoio, para termos esta paciência. E vamos dizer que nós vamos ficar surpreendidos. Dizem os estudos que as crianças, a Regina, que tem uma especialidade muito forte, muito vigorosa com relação à educação infantil, pode dizer isso. As crianças são, segundo autores, eu vou dizer uma autora importante, que é Emília Ferreiro, famosa na alfabetização, ela diz que as crianças são o grupo populacional mais rápido para se alfabetizar no mundo. Os que mais fácil se alfabetizam são as crianças. Então, nós estamos diante de um fenômeno, nós temos pessoas diante de nós que nos vão ensinar muita coisa. E se nós prestarmos bem atenção, o que nós estamos vendo é que esse processo que nós estamos vivenciando agora está nos ensinando muita coisa. As crianças estão aprendendo mais rápido do que nós, muitas vezes. Sim. Nós estamos aprendendo com eles. Eu hoje fui muito ajudada pela minha sobrinha, e o filho dela, que é meu afilhado, me ajudou muito, e sabe muito mais do que eu, essa questão de internauta. Eu realmente me curvo diante da sabedoria das crianças. Por que não? Por que não aceitarmos isso? Minhas queridas colegas, meus colegas, de um modo geral, eu quero lembrar a vocês que, às vezes, é difícil o professor levantar, o professor precisa desse estímulo. Ele tem que ser estimulado para ele poder estimular. Alguém fez uma vez uma coisa interessante. Essa pessoa, esse estudioso, de novo, eu fico como que devendo, como que devendo a autoria, mas essa pessoa escreveu 66 maneiras de dizer muito bem.
Puxa, nós não usamos, nós só usamos muito bem, mas nós usamos excelente, muito bom, bom, satisfatório. Nós não temos essa riqueza para examinar. Eu vou dar alguns só que ele citou para nos ajudar. E que o professor precisa disso. Eu estou dizendo que o professor precisa juntamente com o aluno. Está realmente bom, está legal, está joia, espetacular. Gosto da maneira como você está trabalhando. Todo mundo está firme no trabalho. Continue fazendo um bom trabalho. Melhorou muito. Parabéns. Fantástico, bárbaro, lindo, joia. Alguns, estou dizendo alguns de 66. Santo Deus, que espetáculo. Que beleza. Inteligente, muito criativo. Fora de série. Sabe, você fez tudo bem, você só esqueceu algumas coisas. Isso, com vocês, às vezes, gostam que eu traga histórias da minha juventude. Eu entreguei a um famoso professor dos Estados Unidos, minha dissertação, supostamente dissertação de mestrado, a papelada que reunia o meu conhecimento do mestrado. E eu, professora, estava fazendo meu mestrado, era professora. Eu sentia a força necessária, né, do elogio, do estímulo. Então, eu peguei o professor, a minha maçaroca de dados, de papéis e tudo, achando que eu já tivesse terminado. Ele olhou, viu e disse, olha, muito obrigado que você veio aqui, deixa aqui, daqui a uma semana a gente se encontra e eu vou falar com você. Ele era um professor norte-americano, eu tinha feito a dissertação em inglês, obviamente. E saí dali pensando, meu Deus, o que será que ele vai dizer? Meu Deus, o que será que ele vai ver no meu trabalho? Não sei o que vai ser, será bom, não será? Uma semana depois eu voltei. Ele tinha saído por uma emergência e eu encontrei sobre a mesa dele, mesa do escritório, o meu trabalho, colocado ali, e sobre ele uma página em branco, onde ele escreveu com letras vermelhas, bem grande, excelente. E com 3 pontos de exclamação. Eu fiquei atônita com aquilo. Como é que ele conseguiu ver a excelência? Abro, ele tinha feito umas 10 páginas de correções que eu deveria fazer. Mas na frente ele dizia excelente. Eu saí dali, em questão de um mês, eu resolvi todo o problema das 10 páginas. Por quê? Ele escreveu embaixo do excelente, com uma letra pequena, ele escreveu como um primeiro rascunho. Você diz que está excelente, mas precisa melhorar. Primeiro diga excelente, e tudo o resto você pode dizer. Você pode dizer 10 páginas de correção, se você souber dizer uma palavra de elogio naquilo que foi bom. Não enganar, não mentir, dizer com a máxima sinceridade e conseguir provar que está excelente. Ele gostou da originalidade, ele achou original, então ele soube dizer excelente. O mais era para ser corrigido. Rapidamente eu corrigi. Por que nós não nos habituamos a isso? Com as relações humanas, entre colegas, diz primeiro o que está bom, depois diz o que não está muito bom. A ponto de dizer, você sabe que você fica bem de óculos? É uma maneira de elogiar. Não quero dizer que é bom ter óculos, não, mas você fica bem de óculos. Pergunta a qualquer pessoa, ela vai sentir a força desse elogio. Eu vivo cercada de crianças, vocês podem ver nas imagens, onde tem criança eu estou, porque as crianças, os alunos, são os maiores campeões de fazer e reforçar a autoestima do professor. E depois da autoestima, minhas queridas colegas, vem tudo. Você trabalha melhor, você vai ficar mais feliz no seu trabalho, você vai ficar mais alegre. Olha, eu contarei outras coisas, se for necessário, mas ainda posso dar um exemplo. Não sei se há tempo, posso dar um exemplo? Pode dar, Tereza. Aliás, Regina, foi Paulo que mencionou, se não foi Paulo, nosso grande Paulo, eu já disse ao Paulo que ele tem muito de Paulo e muito de Pedro. É Paulo pela sabedoria, pelos conselhos e pelas lições dele, e é Pedro pela liderança dele. Mas eu disse, eu estava num trabalho no Instituto de Educação, trabalhando com ensino de magistério. Olha, aqui, eu vou dizer, quanto mais velha eu fico, mais eu me lembro desses momentos que me ajudam a crescer. E eu não paro de crescer. Uma Regina já deu a minha ideia, mas eu acabo de saber
E na Costa Rica, um homem, um senhorzinho, completou 118 anos. Eu não vou chegar até lá, não, por favor. Mas isso é um fenômeno. Ela me disse isso. Ele completou, é um fenômeno. Eu não sei. Você já é um fenômeno. 119. Não, agora eu vou dizer o que aconteceu. Eu acho que foi o fenômeno da minha turma. Eu estou com uma turminha com 39 crianças e 40 normalistas, sempre em volta assistindo às minhas aulas. Colegas, foi isso que me ajudou a crescer, principalmente. É a crítica de alunos, a crítica de colegas. E essa crítica construtiva que nos faz crescer. A crítica negativa nos põe para baixo. Eu acho que nós temos que fazer um esforço de buscar sempre nas relações humanas essa inversão das coisas. Não é inversão, é revolução. De hoje em diante, eu vou passar a elogiar qualquer coisa antes de procurar chamar a atenção. Bom, eu quero dizer esse fato bem rápido. Eu tinha essa turminha e todos os dias eu tinha normalistas assistindo a minha aula. Um belo dia eu não tinha normalista, porque havia um dia na semana que nós éramos liberadas dessa situação de sermos assistidas por uma turma de alunos. E eu estava sozinha com a turma, mas fui a mesma pessoa, brincando muito com as crianças, sobretudo em se tratando de uma turma de alfabetização. Hoje eu brinco mesmo com turma de gente grande. Hoje eu brinco com professores e com gente idosa. É a mesma coisa, nós temos uma criança dentro de nós. Então, eu brincando com as crianças, eu fazia uma experiência na alfabetização, eu falava palavras no quadro e as crianças imitavam o que estava no quadro. Naquela época eu não sabia o que era representação social, mas eu sabia o que era representar, fazer teatro na sala de aula. E com essas brincadeiras, eles se sentiam num teatro representando sem poder falar, apenas ver, entender e representar. E eu chamei isso de leitura silenciosa. E foi assim que normalistas viriam, em algum momento, aprender como se pode fazer uma leitura silenciosa brincando de teatro. Mas nesse dia não veio a normalista. Veio a diretora, acompanhada de uma visita. Sentaram-se no fundo da sala e me observaram atentamente e com muita expressão de bem-estar, de alegria, enquanto me assistiam nessa brincadeira das crianças imitarem o que estava escrito no quadro. Até que eu coloquei a palavra pescaria, e as crianças começaram a pescar. Quando um menino, naquela época, há muitos e muitos, quantos anos atrás? 60 anos, 70 anos atrás, por aí. Ele pediu para subir na cadeira e fez uma pesca chamada aquela pesca de molinete, em cima de um barco. Ele fez uma pesca moderna, tecnologicamente moderna, há quase 70 anos atrás. Com esta, ou 60, por aí, com essa capacidade de representar, ele provocou uma risada da visita e da diretora. A diretora eu conhecia, a visita eu não conhecia. Só que era um homem louro, que parecia estrangeiro, sabia, não era de Santa Catarina, ou podia ser, não é? Do Louro, Catarina, Curitiba, não. Era uma pessoa que me dava assim, a impressão de ser um estrangeiro. E que ria durante o tempo todo. Bom, eles riam muito porque o menino, ao fazer a pescaria, subiu na cadeira e a turma inteira rindo. Ele pediu para subir na cadeira, eu deixei. Pode subir na cadeira? Pode. E a turma inteira subiu na cadeira, como naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Todos na cadeira em pé, pescando como colega. Eu gozei aquela brincadeira, mas pouco depois fui notificada pela diretora, na hora do recreio, não de uma repreensão que eu tinha posto crianças trepando na cadeira, mas de um elogio, de um abraço, porque eu tinha acabado de receber uma bolsa de estudo nos Estados Unidos. Eu não acreditava que em 15 minutos de visita alguém pudesse receber uma bolsa, sem fazer uma prova, sem fazer um concurso, sei lá, mas eu ganhei a bolsa. E quando procurei saber, ela insistiu, dizendo que estava a bolsa concedida, que eu tinha, entre 40 professoras, eu tinha sido escolhida. E eu não acreditava, não tinha razão para isso. Eu pedia razão para isso. E eu perguntei a ela, por que razão eu fui escolhida? Se bem que naquela época eu era bonitinha, mas não era mais inteligentezinha, mas não era mais inteligente. Mas tinha um motivo especial. Havia um motivo especial. Eu pergunto qual foi o critério. Eu acho que eu nem me lembro de ter falado a palavra critério naquela época. Qual foi a razão? Qual foi o motivo para ter sido escolhida
no meio de tantas professoras. E ela me disse, o único critério que essa visita, essa autoridade, era um professor norte-americano, estava procurando em toda a escola alguém que merecesse uma bolsa de estudo por um ano nos Estados Unidos. E o que foi que ela disse? Qual foi o critério dele? Uma turma feliz. Só por isso. Eu disse, só por isso, só por isso. É impossível? Não, não é impossível. Bonito foi que eu, em 15 minutos, consegui mostrar uma turma feliz. Meus colegas, eu não preciso contar o resto da história, não é tão importante. O mais importante da história é esse momento, que uma bolsa pode ser ganha em poucos minutos de um professor. Quem dera Agora, que os professores tivessem essa chance de ganhar, por alguns minutos de ação, na sala de aula, o seu merecido prêmio. Professores, eu quisera distribuir a todos vocês que estão em casa, fazendo coisas impossíveis, para reaprender ou aprenderem coisas novas, merecia um elogio. Sabe o que eu quero dizer? Merecia uma bolsa. Cada um merecia uma bolsa, porque isso é um esforço magistral. E aquele esforço magistral que eu estava ali fazendo para ser feliz com as crianças, merecia uma bolsa. Eu tenho que dizer, acho que pode ficar uma curiosidade, eu preciso dizer que eu não aceitei aquela bolsa porque eu teria que deixar a escola. Naquela época, em agosto, eu não queria deixar uma turma de primeiro ano no meio do ano. E eu disse, então, à autoridade brasileira que me concedeu a bolsa, eu não posso fazer uma turma infeliz. A turma que me fez ganhar a bolsa por ser feliz. Eu não posso fazer esta mudança. Então, me perdoe, mas dessa vez eu não vou. Fica para outra. Na verdade, eu vim ganhar outra chance, mas aquela eu passei adiante a uma colega que ganhou a bolsa. E eu preferi assim, porque uma turma feliz é algo que não se pode perder. Eu não pude deixar a minha turma infeliz. Mas ganhei um abraço dessa autoridade brasileira. Essa autoridade brasileira me deu um abraço que valeu uma bolsa. Era o doutor Anísio Teixeira. Era só o Anísio Teixeira. Falou muito, Só, né? Mas só. eu não quero. Isso. Eu ainda volto em algum momento para Você fazer volta. minha despedida, mas, colegas, eu estou realmente emocionada de falar com vocês. Mas eu não estou falando só com as colegas, com os pais, com os alunos, com aqueles que não são professores, nem pais, nem alunos. Eu estou falando com meu sobrinho. Aquela retratinho que vocês estão vendo ali é um deles. Tenho quase 90 sobrinhos. Pois é, eu posso dizer outras coisas, mas não são muito importantes agora. Essa é, porque com essas crianças eu fico cada dia mais feliz. Obrigada, Tereza. Obrigada, Tereza. Gente, eu amo essa história da Tereza, quando ela ganhou o prêmio e ela não aceitou, ela depois foi mais tarde para os Estados Unidos, né? Foi até estudar, fez o mestrado, enfim. Mas acho que o grande ensinamento é esse, né? Sermos felizes. É o que você é capaz de fazer para adiar. Eu estou falando adiar de propósito. Minhas colegas, minhas queridas parceiras, meus parceiros, nós temos que adiar os nossos prêmios, nós temos que adiar muitas alegrias. Alguém disse uma coisa linda, nós temos que ter paciência com as demoras de Deus, porque as coisas não vêm logo como você quer. Elas demoram, mas vão chegar no seu momento. E até lá, vamos ser felizes, porque outras bolsas virão. Eu ganhei bolsa mais tarde, alguns anos mais tarde. Quando você ganha mais tarde aquilo que você hoje deixou de ganhar, é uma alegria muito grande, porque você olha para trás e você vê, você teve coragem. Professores, a palavra é coragem. Vamos ter coragem. Isso mesmo. Essa aqui é coragem mesmo. Para mim, a grande virtude agora é a coragem, de vencer os obstáculos. Isso mesmo. Bom, a Tereza nos falou tanto, olha, sobre coragem. Será que o professor ensina para ser feliz ou ele é feliz porque ensina, enfim, né? Falou da metamorfose, desse pássaro azul, dessas almas todas juntas, da paciência pedagógica. E acho que a professora Tereza Penafirme é minha mentora, eu me inspiro nela sempre, mas achei brilhante quando ela disse que da orquestra ela aprendeu que precisa escutar a voz do outro para que tudo esteja afinado. Precisamos ouvir as vozes dos nossos alunos, a angústia dos nossos professores nesse momento, né? Valorizarmos todos,
porque esse momento há de passar. Queria convidar a Jane. Tereza, vai ficando aí. Fica aqui conosco. Para a Jane falar, porque a Jane é a minha amiga psicanalista, que entende das emoções, para falar um pouco dessa paciência que a gente precisa agora, de como escutar o outro, como escutar a nós mesmos e como lidar com essa loucura emocional que nós estamos passando nesse momento, né, Jane? Fala aí para o professor. Bom, queria agradecer, né, Tereza, por essa aula, né, essa aula com alma, né? Eu penso que nesse momento de idas e vindas, você dá uma receita muito simples para a gente. Olha para dentro, aquilo que a gente acredita que está fora. Né? Eu gosto muito de te escutar, porque você consegue, de uma forma que talvez você tenha feito ao longo da sua carreira, tirar o que o outro tem de melhor. E eu acho que é isso que nós, professores, né, que estão nos escutando, que tem nos buscado, né, nesse sentido assim, não é falar bonito sem sentido, é falar de dentro para fora, é como pensar no processo da metamorfose. Você vai lembrar disso melhor do que eu, que teve uma época que os cientistas começaram a questionar por que o processo da metamorfose demorava tanto. Então, eles começaram a fazer experiências cutucando o casulo para a borboleta sair mais rápida. Só que ela saía, mas ela morria mais cedo. Então, eu acho que a felicidade é isso. A felicidade, a gente falava isso no primeiro encontro, eu e a Regina, é ao contrário do que as pessoas estão entendendo de euforia, não é? A euforia é eu fora da minha vida. Você está trazendo para a gente a simplicidade da felicidade. A felicidade está nos mínimos detalhes. Hoje, frente a essa montanha-russa, eu posso dizer assim, eu sou feliz. Sabe por quê? Porque todos os dias eu, você, a Regina, estamos tendo a possibilidade de refazer a nossa escolha em estar e ser professor. Essa coisa que professa, ainda que dificilmente, ainda que frente a uma crise que na educação já vinha anterior a essa pandemia, a gente ainda aposta no sujeito humano, esse sujeito professor. E é muito interessante, para fechar minha fala, que essa coisa da felicidade, ela não está lá fora, né? A gente está vendo isso aqui na convivência, apesar do distanciamento, na proximidade desse olhar, desse amor, e principalmente desse compartilhar naquilo que mais nós temos estima, que é ser e estar professor. Eu quero chegar aos 92 anos com esse brilho que você tem no olhar. Muito obrigada. Imagina. Gente, obrigado você, Jane. A Tereza, de fato, é uma pessoa muito especial. Eu ia dizer senhora, mas cada vez que eu falo a palavra senhora, eu tenho que pagar um chope para ela. Está devendo. Eu tive já momentos memoráveis com a Tereza. O ano passado, no Congresso em Gramado, eu prestei uma homenagem à Tereza que eu jamais vou esquecer, que foi lindo, né? Porque eu aprendo muito com ela, porque ela tem a verdadeira sabedoria. E ontem eu falava com a Tereza que, nesse momento da pandemia, os professores estão se reinventando. Ela também, gente. Olha ela de fone, com 92 anos, fazendo uma live ao vivo. Ela no Rio de Janeiro, Jane em Belo Horizonte e eu em Curitiba. Nós três olha que lindo. Encontramos. Jamais eu pensaria que isso seria possível. E é possível. É possível. Agora,
Eu quero aproveitar, porque eu e a Jane fazemos sempre as lives, quero aproveitar a presença da Tereza. Tereza, eu queria que você falasse para os professores alfabetizadores, porque alfabetizar utilizando de atividades síncronas ou assíncronas, como diz o documento do CNE, do Conselho Nacional de Educação, é bastante complicado, né? Apesar das crianças dominarem a tecnologia, enfim, que a interação é tão importante. Lembra da sua história do método Tablenilton de alfabetização? Sim, você quer que eu A Tereza foi alfabetizadora de escola pública durante anos. Hoje ela está aposentada, obviamente. Mas, obviamente não, desculpa. Hoje ela está aposentada. Mas Tereza foi descobrir lá no interior um método de alfabetização chamado Tablenilton. Tablenilton, vocês vão entender por quê. Porque ela simplesmente ouviu e percebeu a singeleza daquela professora, na sutileza, como aquela professora estava alfabetizando. Vai lá, Tereza. Pois é, Regina, são essas histórias verdadeiras, eu acho que comovem, porque palavras, às vezes, o vento leva, mas essas experiências, essas vivências ficam no coração da gente. Eu visitei uma professora simples, muito simples, uma professora rica de ideias, mas pobre de vida, de situação dela econômica. A escola era pobre, as crianças pobres, era uma periferia de Porto Velho, em Rondônia. Um estado lindo, uma cidade também encantadora, gente encantadora. Eu fui visitar escolas, porque eu estava num processo de trazer lá, com uma equipe, um trabalho, fazer uma avaliação dos programas educacionais, etc. Não vem ao caso. Mas o importante é que eu só posso fazer essas coisas visitando, conhecendo as pessoas. Então, fui conhecer uma sala de aula e peguei essa escola, bem pobre, bem simples. Era um momento, aquela professora estava no turno dela, era um turno, 2 turnos, amanhã ou de tarde, ela era do turno da tarde, estava lá com uma turma de primeiro ano, de alfabetização. Eu pedi licença, estava do lado de fora a bicicleta da professora, e fiquei sabendo que ela ia e voltava de bicicleta, ainda levava aluno na garupa, porque ela colaborava com o transporte também. Enfim, a professora era uma professora já mais ou menos, uma professora jovem, não tão jovem, mas já na sua idade madura, de quem já tem sua própria experiência de vida, de magistério, suficiente para me dar algumas respostas, talvez, sobre o trabalho dela, e perguntei que tal estava o trabalho dela. Como é que estava esse sistema que estavam procurando fazer naquele estado, naquela cidade, que o prefeito estava dentro de um programa, de um projeto, no qual ele estimularia, junto com os três prefeitos de Belém, Porto Velho e de Manaus. Eles estavam estimulando os professores a fazerem o ensino superior, a seguir a pedagogia, ou outro curso que eles quisessem, aqueles que tinham o magistério e não tinham o ensino superior. E eu sabia desse programa e fui conversar com essa professora e perguntei: professora, como está a sua turminha aí? Estou vendo que você está com uma turma de primeiro ano, de alfabetização, eu estou querendo saber como é que esse programa está indo, como está a situação. Ah, sim, pois não. Os alunos ficaram brincando com cubos de letras já junto, em volta da mesa da professora. Olha bem a intimidade. Brincando com os cubos na mesa da professora. Já uma coisa muito bonita, simbolicamente. Não o professor, não, eles na mesa dela, brincando. E eu conversei com ela, e as crianças não se perturbaram com a minha chegada, estavam muito envolvidas com os cubos, com as letras. Eu disse: professora, como vai sua turma? Muito bem. O que você diz muito bem? Vocês já estão lendo. Era um mês de maio, e essa turma estava lendo e escrevendo no mês de maio. Eu disse: isso é formidável. Me conta, professora, me conta uma coisa. Como é que... Olha, a minha pergunta não foi a boa pergunta. Foi uma pergunta, assim, totalmente irrelevante, mas serviu ao meu raciocínio. Em que faculdade você estudou? Ela disse: professora, não tenho faculdade, eu só tenho magistério.
Ele disse, tá bem, muito bem, parabéns. Mas diz uma coisa, qual é que método que você está... Qual é o autor que inspira você a trabalhar assim, com essa turma, com tanto sucesso? Ela diz, não tenho nenhuma ideia, professora, não sei nenhum nome. Mas então, qual foi o método que você usou? Ela disse, não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa extraordinária, não tenho a menor ideia. Que pergunta boba minha. Eu, então, fiz a pergunta certa. Professora, será que você pode me ensinar, me mostrar como foi que você alfabetizou? Ela disse, claro, mostro. Sabe o que eu fazia? Eu ia para o quadro, botava o nome de uma criança, primeiro dia de aula, eles copiavam aquele nome, eles aprendiam a ler o nome e repetiam o nome. Outro dia, eu botava outro nome, liam, recordavam da véspera, aprendiam esse. Sabiam ler, copiar, escrever e falar o nome. E assim foi. Cada dia um nome, cada dia uma nova criança, cada dia um novo colega, e cada dia um e cada dia outro nós podemos imaginar o que aconteceu com a criança. A criança é notável. Chega um ponto que ela explode, porque ela captou o sentido da leitura, a estrutura e o sentido, porque cada palavra era o nome de alguém de quem eles gostavam, um colega. Eu achei isso muito bonito, essa maneira dela ensinar a ler e escrever, mas não tinha ideia de quanto ela chega, a que ponto ela chegou. Eles agora, com esse método, estavam lendo e escrevendo. E eu disse, professora, mas eu vou para a universidade. O prefeito disse que todos os que só têm magistério vão para a universidade. Professora, eu estou impressionada com o seu método. Eu posso conversar com as crianças para ver quero saber a opinião das crianças. Fui até as crianças, peguei um cubo, uma letra T, e perguntei a ele, que letra é essa? Assim, uma pergunta que eu imaginei que ele, a queima-roupa, respondesse. Ele podia dizer o T de tia, T de tu, porque eles lá tratam muito de tu, o T de tatu, T de Tereza. Não, ele olha para mim, bem orgulhoso da sua sabedoria. Isso aqui é o T de Tablenilton. Ora, uma criança que sabe ler e escrever Tablenilton já pegou muito do mecanismo da leitura. O Newton, a inversão das vogais, das consoantes, etc. Eu fiquei já emocionada. A menina também, eu sei ler também. Então, que letra é essa? Mostrei o quê? Ela disse, aqui, com muita pose, ela disse, é o quê de Kelman. Então, nessa hora, eu me revi totalmente, porque os nomes eram todos nomes inventados na comunidade. Aquela comunidade tinha a propriedade de criar nomes, e nomes difíceis e novos, e esse foi o alfabeto, essa foi a cartilha daquela professora. Então, era Silvana o nome dela. Deus me perdoe. Acho que era Silvana que você falou. Eu peguei para ela correndo, dei um abraço nela muito apertado, e disse, parabéns, Silvana, parabéns pela sua imaginação, sua criatividade, mas eu posso lhe dar um conselho, claro, professora, não vá para a universidade, não. Fica onde você está. Você é criadora de um método de participação. É um método Tablenilton. Eu acho que claro, se você quiser ir, você vá, mas você já tem que levar a patente da sua criatividade. E foi o abraço que eu dei para ela e disse depois ao Ministério de Educação, quando eu tive um encontro com uma equipe de alto nível no Ministério de Educação, no tema avaliação. Quem sabe mandar pelo Brasil afora uma centena de professores que ensinem com o método Tablenilton. E o Brasil vai aprender a ler talvez mais rápido. Perfeito. Não quero dizer que não vá à universidade, não quero dizer que não estude métodos de alfabetização, mas a mensagem que eu estou passando é valorize o professor, valorize a criatividade daquela professora que inventou um método sem ter passado pela universidade. Então, não são esses da universidade, dos doutorados, que mais sabem. É o nosso povo, é a nossa gente, é o nosso professor, é a nossa professora que tem a experiência. Eu quero aproveitar para dizer, nesse momento, Regina e Jane, olhando a Jane, olhando a Regina, duas grandes sabedorias na área do professor, porque a Regina que pega essas crianças em toda a sua fase, que tem uma liderança administrativa tão poderosa, e a Jane que segura o emocional. Jane, eu contar uma vez uma história que serve para você. É de um psiquiatra, serve para uma psicanalista como você, mas um psiquiatra de uma cidade
e que ele tinha o hábito de fazer, havia um circo na cidade, e esse era um circo muito famoso, porque havia um palhaço estupendo, ninguém se igualava a esse palhaço, ninguém era esse palhaço, ele fazia rir qualquer um. Nós temos que agradecer a Deus e rezar pelos palhaços que morrem, porque quando morre um palhaço, morre uma alegria. Então, essa criança, né, esse homem, esse palhaço era um fenômeno naquela região. E cada pessoa, cada cliente que o psiquiatra pegava, ele dizia, por favor, vá primeiro ao circo para você rir com o palhaço, depois você vem para a consulta. Eu quero que você vá primeiro ao circo para curtir esse palhaço. E ficou famosa a relação do psiquiatra com o palhaço. Um dia chegou um homem muito acabrunhado diante do palhaço, muito acabrunhado, se encostando na parede, muito deprimente, muito depressivo. E ele diz, meu filho, antes da consulta, vá ao circo, vá conhecer esse palhaço notável, vai rir com ele. Ele disse, olhou para o médico, vá, meu filho, vá lá, quando você termina, depois do espetáculo você volta aqui. Mas, doutor, eu sou o palhaço. É a grande revelação. Nós somos palhaços. Nós temos que fazer rir, brincar. E quem é que nos faz rir? Quem é que nos faz brincar? Daí é que é necessário ao professor o apoio emocional. Eu não sei se eu peguei a última palavra, Regina, se eu pudesse posso dizer 3 pensamentos aqui agora? Tem tempo? Pode, porque nós estamos... Primeiro, achei muito bonito. Para o final. Que bom. Aldous Huxley escreveu isso. Que coisa bonita. E serve para nós agora. Olha, o degrau da escada não foi inventado. Eu falo degrau porque todo idoso cai num degrau de escada. Eu ando olhando para o chão agora. Carnezinho, para o chão. Porque eu caio, eu posso cair. Então, mas ele diz, o degrau da escada não foi inventado para repousar, mas apenas para sustentar o pé o tempo necessário para que a pessoa coloque o outro pé um pouco mais alto. Puxa, nós estamos no degrau, temos que subir essa escada e não descer a escada abaixo. Por que não dizer isso aos professores? Agora eu vou falar do tempo também. O tempo que eu vou falar esse aqui é de Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram. Isso é o nosso tempo, que nós temos agora pela frente. O valor não está no tempo em que duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis, como vocês, professores, que estão me escutando, como todo esse magistério que está aí, nesse desafio, nessa luta, e os pais, as famílias, os amigos que estão ajudando os professores. Olha, essa força que vocês têm, ela realmente não pode parar, nós não podemos parar. A verdade é que eu gosto dos poetas, eles sabem dizer melhor do que nós. Eu trouxe aqui de Carlos Drummond de Andrade uma coisa muito especial para os professores. Ele diz assim, tem gente, olha que bonito, tem gente que tem o brilho das estrelas que Deus acendeu no céu e daquelas que conseguimos acender na terra. Ao lado delas, a gente não acha que o amor é possível. A gente tem certeza. Eu tenho certeza de que o amor é que vai nos levar. Mas eu, sinceramente, não posso deixar de dizer que, no fim de tudo isso, toda a luta que nós temos que ter, vale a pena lutar, vale a pena experimentar, não podemos parar. Eu acho que chega um momento da fé, né? Eu comecei com ela, aliás, mas eu queria respeitar a fé de cada um. Cada um tem sua fé. Todas as religiões, todas as crenças, meu Deus, todas as pessoas têm uma crença, alguma coisa, algum ser superior, algo que leva você mais para cima da escadaria, mais para cima da montanha, seja qual for a sua fé. Deixa eu dizer para vocês uma situação da minha própria fé, para ajudar a dizer com a minha sinceridade, mas eu respeito profundamente a fé de cada um. Essa frase é para todos nós. Bendita seja a fé que nos dá asas quando perdemos o chão. Entendemos isso?
Então, eu conto a minha história particular, com respeito a todos vocês, mas eu não posso deixar de contar. Eu gosto de ver futebol, falei do Tetra, né? O Tetra, eu vejo, futebol me ensina muito. Futebol é negócio de time, né? Eu aprendo com futebol, eu aprendo com as coisas, eu aprendo com as crianças, todos me ensinam. Eu tenho duas coisas aí que eu preciso dizer. Uma é que, brincando com meu sobrinho neto, filho da Tereza, ele me ensinou a brincar com ele de futebol, eu fico no gol e ele chuta. Depois ele fica no gol e eu chuto. E isso dentro de casa, no chão de casa, com a bola e tudo. Ele representava o futebol. Ele representava. E disse para mim, olha aqui, você vai ficar no gol. Mas eu cansei de ficar no gol, era puxado para mim. No dia seguinte, ele disse, hoje você não fica mais no gol. Você vai ser torcida. Você senta aí e vai ser torcida. Torcida é que vai ficar torcendo. Quando eu fizer assim, você grita, olá, olá. E eu fiz como ele mandou. O que aconteceu? Toda vez que ele fazia assim, eu fazia olá e ele fazia gol. De novo, ele fazia assim, eu dizia olá e ele fazia gol. O que eu descobri em matéria de avaliação? Eu gosto muito da avaliação, que é a avaliação da torcida. Você torce para fazer o gol. Você não torce pelo gol que já se fez, você torce para acontecer. Professor, nós temos que torcer para o aluno que tem dificuldade de fazer o gol. Vamos passar para o professor essa lição? Torcer para o professor fazer o gol. Torcer pelos professores. No último dia, ele disse para mim, hoje você não vai fazer nem mais torcida, você vai ser placar. Ou seja, você vai dar o feedback. O feedback é importante. E o feedback foi daquilo que eu falei. Sabe o que acontece com a torcida? A torcida pode ser à distância. A torcida pode ser no campo. Vou te dizer uma torcida à distância. Assistindo o Brasil jogar contra a Alemanha nas Olimpíadas, eu só pensei na Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu da Alemanha de 7-1. O Brasil não podia perder da Alemanha de novo na Olimpíada. Então eu rezei. Foi aí que entrou a minha fé. Eu rezei muito para o Brasil fazer um gol e acabar aquele 1-1 danado que não apagava do placar. 1-1 no primeiro tempo, 1-1 no segundo tempo, e o jogo acaba com 1-1. Como vai acontecer? O Brasil tem que fazer um gol para ganhar da Alemanha e sairmos, tirarmos aquela carga daquele sentimento de frustração. E nessa hora o que eu fiz, imediatamente, eu me pus de joelhos. Fiquei de joelhos. Minha Nossa Senhora, pede a Jesus, porque o negócio agora é sério. Porque o Brasil acabou com 1-1. Fizeram a prorrogação. Continuou 1-1 na prorrogação. E agora vai para os pênaltis. E o Brasil agora ou vai ou racha. É um mata-mata. Vai acabar agora. O Brasil não pode perder. Ele tem que vencer com o seu gol agora. Como é que vai ser? Foi aí que a minha alma ficou de joelhos. E o meu corpo foi para frente da televisão. A minha mente estava lá, e o meu coração e a minha alma estavam de joelhos. E eu disse, o Brasil tem que ganhar. Vem para os pênaltis. E chega nos pênaltis. O Brasil pega o pênalti, ganha da Alemanha nesse dia. Eu dei um grito de alegria e concluí. Peça a Deus a graça. Se ela não vier no tempo regulamentar, espera pela prorrogação. Se não vier na prorrogação, vem os pênaltis. Felicidades para você, professor. Parabéns. Coragem. Vamos esperar pelo pênalti. Parabéns para você, Tereza, que ela é encantadora, ela é maravilhosa, é minha inspiração, minha inspiradora. E eu, Jane, eu pedi licença para ela contar a história do Tablenilton, do método Tablenilton, porque eu acho que todos nós temos que nos reinventar. Aquela professora criou uma possibilidade de alfabetizar, porque o nome dos alunos dela eram, de fato, bastante difíceis da escrita, enfim. E, Tereza, você é a nossa inspiração para dizer, vamos continuar. Quando você disse sobre a estrela, eu acho que a gente não pode ter medo agora de todos esses confrontos que a gente está observando aí com a pandemia. Afinal,
As estrelas nascem das nebulosas tempestades, né? Das poeiras. Então, nós vamos nos renascer estrela para brilhar e continuar brilhando. E a sua homenagem aos professores era tudo que a gente precisava. Então, a mim, eu só digo gratidão para a gente encerrar essa live de hoje. Gratidão, Tereza, por essa poeira nebulosa que você colocou em nós para fazer com que a gente possa brilhar como estrelas. Que você continue brilhando e que você faça até 118, porque eu quero continuar aprendendo contigo. Jane, vou passar a palavra a você para que você faça o encerramento. Tereza. Então. Obrigada, Regina. Muito obrigada. Regina, teu nome é Rainha. Regina. Tereza, você só traz para a gente a certeza de que do amor ninguém foge. Exatamente. E é por isso que, mais uma vez, eu quero te agradecer e, principalmente, assim, que você fique muitos e muitos anos ainda nos ensinando e tirando o que cada um de nós tem de melhor. Obrigada. Obrigada. Jane, eu não posso me sair sem dizer a você que você me inspira muito. E inspiração, para mim, gera poesia. Eu não sou poeta, mas eu sempre gostei de declamar. Aí começo a escolher, a ver coisas antigas e coisas velhas, que eu tiro cópia, guardo, são memórias, põe numa pasta e chama assim, relíquias. E quando eu quero falar, eu vou ver as relíquias, antes de ver o conteúdo da palestra, eu vou ver as relíquias, para ver que relíquias me inspiram. Olha, eu fui ler isso e eu me emocionei. Como é que uma pessoa se emocionou? Eu me emocionei porque eu pensei em mim mesma, como eu me senti, como eu sou e como eu acho que eu vou continuar. Você repara, eu falo muito, né? Eu estava lendo uma coisa velhinha, antiga, de Olegário Mariano. Muitas vezes eu declamei Olegário Mariano. Veja que soneto perfeito. Ninho deserto. Era um ninho de folha no arvoredo. Mal vinha a madrugada despontando, ouviu-se um murmúrio muito brando, como se fosse apenas um segredo. Depois, foi tudo se desenrolando. Abriu-se encanto. Era a cigarra. E as árvores, com medo, quedaram-se de súbito escutando voz macia, muito macia, de manhã bem cedo. De manhã bem cedo. Mas o ninho é do poema das cigarras. O ninho ficou triste sozinho, porque a cigarra, ébria de firmamento, partiu cantando boêmia e tagarela. Hoje, em redor do abandonado ninho, ainda se escuta, quando passa o vento, um canto que recorda o canto dela. Meu Deus! Mas, Santana, se você tiver que me esquecer, me esqueça aos pouquinhos. Mas eu queria continuar. Não vou esquecer nunca. Mesmo que não seja mais eu. Já, Amém. Amém. Tereza. Amém quer dizer amém. Amém. Obrigada, Tereza. Obrigada. Não, não, fica em casa e lava as mãos. Tem que terminar. Fica em casa. Gente, estamos encerrando a nossa live com essa maravilhosa Tereza Penafirme. Live é vida. Ela é uma inspiração, uma mestre das mestres, é a pessoa mais sábia e que nos trouxe tanto aprendizado. Obrigada, minha sobrinha, que me ajudou a técnica. Obrigada. A Tereza, sobrinha, que te ajudou com a técnica. Sobrinha. É o filho que me deu inspiração. Ao Paulo, da Ferraz Evento. O Paulo Ferraz. Paulo é forte. Nossa gratidão. A Jane, minha amiga parceira. Marcelo. Eu e Jane, hoje, lançamos 2 materiais para alunos, crianças, chamado Inventário Pessoal e o Inventário Diário das Emoções. Está no nosso Insta, para vocês acessarem. Sim. E na próxima segunda a gente tem live. Essa semana a gente tem aula aberta. Eu e Jane. E aí, quem sabe, um outro momento a gente volta a trazer a Tereza. Gente, muito obrigada por tudo. Obrigada, Tereza, Beijo, Regina. Reza para eu estar viva. Vai estar.
Professora Tereza, muitíssimo obrigado aí por esse maravilhoso momento, do qual a gente ri, a gente se emociona. Eu fiquei até com medo de não conseguir comandar daqui, escutando as histórias. Mas muito obrigado mesmo, é sempre muito bom ouvi-la, um exemplo de vida, um exemplo de vida. Acho que isso traduz tudo. Então, acho que falo em nome de todas as quase 500 pessoas aí que ficaram o tempo todo ouvindo esse momento, que foi realmente fantástico. Quem já teve a possibilidade de conhecê-la pessoalmente sabe do ser humano incrível que a senhora é, e eu acabo de perder mais um chopp aqui agora pela senhora. E a dívida continua crescendo, mas pagarei, professora. E se Deus quiser, o próximo vai ser em BH, Minas Gerais. Exatamente. E Jane e Regina, muitíssimo obrigado aí por esse momento também, mais uma vez. Obrigada, Paulo. Por esse diálogo que foi fantástico. Foi ótimo. Acho que foi um presente para todos nós. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada, Regis. Obrigada,